Olha a minha bagunça aqui. Estava atendendo. Então, dia 10 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E é um tema de muita importância. A gente precisa muito falar sobre isso. E principalmente sobre o que é prevenir o suicídio. Bom dia, Nilce, seja bem-vinda. Rosilene, seja bem-vinda. E a gente precisa falar sobre isso. E a prevenção do suicídio é algo complexo. Vamos entender primeiro uma coisa. Não vou ficar falando muito de dado aqui, não, sabe? De dados estatísticos, mas em 2016, 2017, a Organização Mundial da Saúde traz pra gente que a cada 40 segundos uma pessoa comete o suicídio. E a cada 20 segundos uma pessoa tenta. Isso depois da pandemia aumentou. Com certeza, aumentou o número. A gente pode falar que o suicídio é uma pandemia silenciosa. E por trás desse fenômeno, né, que é o suicídio, há muitas coisas que a gente precisa. Eu vou tentar entrar um pouco aqui sobre isso. O suicídio não é um fato isolado. Por exemplo, uma pessoa terminou o relacionamento e se suicidou, né? Foi traída e aí ela se suicidou. Não é um fato isolado que justifica. A pessoa que chega a um ato extremo de acabar com a sua própria vida, ela está num limite de uma dor. É um ato de desespero. 90% dos casos, as pessoas que cometem suicídio tinham algum transtorno mental. Então, uma depressão, transtorno bipolar, são os principais ali que faz com que uma pessoa chegue nesse ato. E existe esse ato desesperado, mas que foi consequência de vários fatores. E às vezes, um fator ali estressor, um fator de sofrimento, fez com que a pessoa não desse conta mais. Só que não tem como a gente isolar num fato só. Bom, existem vários fatores, né? Que a gente vai olhar para isso. Vários fatores de prevenção. Então, quando a gente vai pensar em prevenção do suicídio, a gente precisa pensar no nosso dia a dia mesmo. Como que a gente vive? Como que a gente se relaciona? E um fator importante é o autoconhecimento. Então, olhar para mim e entender como eu estou. Como foi a minha história de vida? Então, pessoas ali que teve uma infância sofrida, teve privação material ou privação de afeto. Como que foi a sua história de vida? Como que foi a sua infância? Como que foi a sua adolescência? Como foi o ambiente no qual você desenvolveu, no qual você cresceu? Como que eram os seus relacionamentos? Como que foi? Quando você olha para trás, qual a sensação que você tem? É uma sensação agradável? Não é? Como que é? E se não foi agradável, você já olhou para isso? Para você cuidar disso? Cuidar dessas dores, desses buracos, desses sofrimentos, que às vezes começou ali na infância mesmo. Você já olhou para isso? Porque muitas vivências que a gente teve na infância, na adolescência, vai repercutir nos dias de hoje, a nós agora adultos. E às vezes passa despercebido, a gente não percebe, né? Então, por exemplo, eu cresci num ambiente, Andressa, onde eu não tive afeto. Meus pais trabalhavam muito, ou a minha mãe não sabia dar afeto, porque eu não tinha recebido os meus avós, então foi um ambiente de privação também de afeto, eu não recebi. E aí, o que pode acontecer quando a gente vive essa privação? Eu posso me desenvolver, ir para a vida, e ali na minha idade já adulta, eu ter dificuldade de receber afeto. E qual que é o perigo disso? Nós, seres humanos, somos seres relacionais. E a gente precisa de afeto. A gente necessita de afeto. Uma criança, quando nasce, ela precisa de colo, ela precisa daquele contato com a mãe, com o cuidador. Porque se ela não tiver esse afeto, esse contato ali, ela pode dar uma doença, uma desnutrição que se chama marasmo e vir à morte. Então, isso é biológico. Nós, seres humanos, precisamos de afeto. Então, pensa, eu tive uma infância onde eu não tive afeto, eu venho para minha idade adulta agora, eu tenho dificuldade de receber afeto, eu tenho dificuldade de pedir, nossa, me dá um abraço, sabe? Nossa, eu tô precisando escutar, você gosta de mim?
Ou quando esse afeto chega, eu receber. Opa, caiu. Porque o que às vezes a gente faz? Eu recebo um elogio, eu faço assim, para com isso, você tá querendo alguma coisa. Não tem dinheiro, não. Não é? Às vezes a gente tem dificuldade de receber esse afeto. E nós precisamos de afeto. A gente precisa receber. Nossa saúde emocional mental ali, vai, às vezes, até física. Muitas vezes vai precisar de que a nossa bateria de carícias, que é esse afeto, esse reconhecimento humano, esteja recarregada de maneira positiva. E isso é todos os dias, a gente recarrega ela todos os dias. E isso é um fator de prevenção. Como que tá minha bateria de afeto? Eu busco quando eu preciso? Como que tá isso? Isso é um fator de prevenção. Então, eu olhar para isso, eu olhar como foi minha história, quais as crenças que eu trago ali, o que eu ouvia muito. Tem paciente meu que fala assim, Andressa, eu ouvia que eu era muito mole, eu era muito devagar, ou, Andressa, você é muito burra, você não pensa, você pensa devagar demais. O que é isso, né? Essas frases que a gente vai ouvindo ali na infância, às vezes até como um coreto, alguma coisa assim, sabe? Bem que parecia leve, sem maldade. Essas frases podem ficar. E a gente pode seguir na vida acreditando nelas, sem ter consciência disso, assim, de maneira clara. Mas isso pode repercutir, né? Então, como que foi? Deixa eu parar e pensar, como que foi tudo isso? Como que eu tô? Quais resquícios que eu trago de toda a minha história? E esse processo, esse movimento de olhar para trás, pode ser que sozinho seja difícil fazer, por isso que a gente existe, psicólogo tá aqui para ajudar nesse caminho. Então, como que eu tô? Né? Como que foi essa minha história? Como que eu tenho enxergado a vida? Como que eu vejo a vida? Eu sinto que a vida é algo bom, a vida é boa, a vida é tranquila, ou não, viver é muito ruim. Como que eu enxergo a vida? Oi, Janaína, bom dia, lindona. Então, como que eu vejo a vida? Né? Como que está como que eu tenho enxergado? Parar para pensar sobre isso. Isso também é um movimento de prevenção. Como que eu tenho visto essa minha vida? Né? Eu tenho me lamentado muito. Nossa, eu não devia estar nem aqui. Essa sensação, às vezes, passa aí dentro. Eu não devia estar aqui. Eu sou um atraso, sou estorvo, né? Eu não devia estar aqui. Você já teve essa sensação? De não ser amado, de ninguém gostar de você não ser bem-vindo? Como que tá isso? Isso já passou na sua cabeça? Se sim, é preciso olhar com carinho para isso. Ou se você ouviu pessoas repetindo esse tipo de frase, falando esse tipo de coisa, é preciso ficar atento, estar atento a essa pessoa. Porque essas falas, essa sensação é um risco. Você tem se permitido descansar? Angélica, seja bem-vinda, lindona. Você tem se permitido descansar? Você tem se permitido, assim, olhar e falar, puxa, hoje eu tô cansada, hoje eu quero ficar mais quieta. E aí, quando você tem essa sensação, você se permite ficar mais quieto? Descansar? Ou fica naquela coisa, naquela correria alucinada, naquela coisa louca, e eu não posso descansar porque eu preciso produzir. Ai, que moleza, vamos agir. Até ser... Gente, eu tô falando como experiência própria. Até vir um adoecimento, alguma coisa que te derruba. E aí você não tem escolha, né? Você fica de cama. Eu entro nesse movimento muito fácil. Não, eu não posso descansar, eu tenho que fazer. De repente eu dou sinusite. E a sinusite vem e me derruba. Se eu aparecer aqui e falar, gente, tô com sinusite, vocês podem saber. Tem diminuído, porque eu tenho tomado consciência disso. Mas o nosso corpo vem e fala, deixa eu te falar, você precisa parar. Senão você não vai dar conta. E aí ele traz alguma coisa para fazer com que a gente sossegue. Então, você tem olhado para isso? Para o seu cansaço, para sua necessidade ali de descansar, de desligar um pouco, de ter um tempo para você, um tempo para você fazer o que você gosta, um tempo para você desfrutar, né? O que adianta a gente trabalhar e a gente não desfrutar de nada? Só trabalhar, só cuidar dos outros, né? Cuidar de si. Você tem feito isso? Isso é um fator de prevenção. Não consigo achar esse tempo durante a semana e a exaustão é difícil, às vezes. É muito difícil. E aí, quando eu falo tempo, emana saudade de você, bonitona. Quando a gente fala de
esse tempo para nós, às vezes a gente fala assim, tem que ser um dia inteiro, tem que ser uma tarde inteira. Não, às vezes não vai ser possível. Às vezes de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu trabalho, né? Então eu tenho minhas demandas ali que eu preciso fazer, ok. Mas, gente, é um momento, também te amo, é um momento da gente parar e falar assim, ó, peraí, deixa eu ir no banheiro, sentar e respirar. Sabe aquela coisa assim, tá ruim, eu tô cansada, eu tô com aperto, aquela coisa ruim, aquele aperto no peito. Só que aí, o que eu faço? Passo batido, vou, faço outra coisa, e naquela correria e tal. Só que tá aqui. Quando eu paro, assim, de vez em quando me vem aquela coisa e eu me lembro. Mas eu vou fazendo, eu vou passando. Então, o que a gente precisa fazer? Observar. Sentir aquele aperto, aquela coisa, deixa eu ir ali no banheiro. Deixa eu dar uma respirada, deixa eu dar nome. Qual é a emoção que eu tô sentindo agora? É raiva, é medo, é tristeza, é alegria, é amor, as 5 principais, né? Então, quais emoções que eu tô sentindo? Qual a emoção que tá aqui? É tristeza? Por isso que eu tô com esse aperto no peito? Tô com vontade de chorar? Deixa esse choro sair, então. Deixa eu respirar. Isso eu posso fazer com 10 minutos, 5 minutos. Esse parar e deixa eu olhar pra mim. O que eu tô precisando agora? Né? E às vezes, não, eu preciso de mais tempo. Eu tô observando que eu tô cansada. E eu tô chegando à exaustão. Ou seja, estou passando do meu limite. Então, o que eu preciso fazer a partir disso? É eu ouvir os sinais do meu corpo. E às vezes não vou precisar ir para um lugar e ficar ali fechada nesse lugar e pronto, eu não posso ver ninguém e ter que ficar nessa condição o dia inteiro, sendo que às vezes isso não vai ser possível mesmo. Mas eu entender o que eu preciso. Qual o meu limite? Né? E identificar isso, olhar para isso. Às vezes a gente dificulta, a gente fala, não é possível, não tem jeito, não tem tempo. E aí a gente não... É sofrido, mas é uma zona de conforto. Porque eu não faço mudanças. Então eu falo, não, peraí, deixa eu repensar. Esse movimento, peraí, deixa eu repensar. Exige um esforço, exige a gente ir para o nosso adulto e repensar. Então eu vou dar uma, sabe, é sair dessa zona de conforto e por mais que esteja sofrida, é uma zona de conforto, e repensar, peraí, qual é o meu limite? O que eu tô fazendo na minha vida? O que é isso? Que pique é esse que eu tô? Às vezes a gente corre, entra naquele movimento de uma pressa louca, uma correria alucinada, que não precisa. Você pode trabalhar das 8 às 6. Você ter uma jornada de trabalho ali, mas você pode passar essa jornada tranquila. Não precisa dessa correria. Né? Às vezes o nosso pensamento é rápido, a nossa fala é rápida. Eu tô com outro e parece que eu tenho dificuldade quando esse outro faz devagar, porque tem que ser para ontem. Para quê? Para quê? Para onde a gente tá indo? Tudo isso é fator de prevenção. Porque uma depressão, uma ansiedade, ela não vem do nada. E as principais causas ali, quando as pessoas se suicidam, 90% foi um transtorno, algum adoecimento. E a gente chega nesse adoecimento, não é do nada também, não. É tudo isso que eu tô falando que vai se acumulando, e aí eu chego e dou uma crise de ansiedade. E aí eu não olho para essa ansiedade, eu vou e caio na depressão. Não é do nada. O que a gente precisa fazer é estar atento aos sinais que o meu corpo dá. Eu me cobro? Eu vivo me cobrando? Sabe aquela frase assim, ó, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho... Quando você se pegar falando essa palavrinha tenho, atenção total. Peraí, o que me convém fazer? O que agora, nesse momento, eu posso fazer? Qual o meu limite? O que é responsabilidade minha, mas o que é responsabilidade do outro? É eu agir no meu papel. Às vezes eu sou filha, mas eu quero ser mãe, eu quero ser pai, eu quero ser tudo. Menos ocupar só o meu lugar, que é de filha. Só o meu lugar que, por exemplo, eu trabalho numa empresa, eu sou uma colaboradora ali da empresa. Eu vou atuar no meu papel. Eu não preciso abraçar o papel da empresa inteira, dos meus colegas de serviço ali, todos. Como que tá isso? Eu me cobro para resolver o meu problema, o problema do outro, e eu preciso estar bem o tempo inteiro, eu preciso produzir, eu preciso dar o melhor de mim o tempo todo.
Existe algo, gente, que se chama a ditadura da felicidade. Eu preciso estar plena, eu preciso estar bem. Aí você olha nas redes sociais, todo mundo arrasando, né? Todo mundo bonito, aquela coisa. E aí, quando você fica triste ou quando você chora, olha pra você, chora não, faz isso não, né? É como se a gente precisasse ficar bem o tempo todo, e eu me cobro nisso. As pessoas de fora nos cobram às vezes isso, porque elas se cobram também. E a gente precisa ficar atento. Eu tô me cobrando isso? Ou eu respeito o meu tempo? Eu me permito ficar triste, normal. Normal, a vida vem nos trazendo vários desafios, normal. Vai ter um momento que a gente vai cansar, vai ter um momento que a gente vai ficar triste. E tá tudo certo. A tristeza não é uma emoção ruim, mas o que eu faço com ela? Eu olho para ela com carinho e a respeito. O que a tristeza faz? Ela nos convida a um recolhimento, a gente refletir, a gente chorar, colocar para fora o que tá aqui, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não é possível, é humanamente impossível ficarmos bem o tempo todo. É humanamente impossível a gente trabalhar e não cansar. Você está se exigindo algo que nenhum ser humano é capaz. Você vai adoecer. Qual que é o seu limite? Você tem se cobrado ou você tem se respeitado? Isso é um fator de prevenção. O que mais, gente, que eu trouxe aqui? Me exige ser forte. Me exige ser forte, preciso dar conta de tudo. Me exige ser boazinha, dificuldade danada de falar um não. Falo não de jeito nenhum. O que o outro vai pensar? Tadinho, preciso, né? Nossa, eu preciso falar sim. Preciso dar conta. Preciso ajudar. Tá. E o seu limite? É possível para você fazer? Preciso ser perfeita. Preciso ser perfeito. Preciso dar conta de tudo e ainda fazer perfeito. Não posso errar. E isso vai gerar um sofrimento. Isso vai gerar uma sobrecarga que vai te adoecer. Nós não conseguimos atingir tudo isso. E isso tudo, ser forte, ser perfeito, ser bonzinho, ser apressado, são o que a gente chama de compulsores. A gente aprendeu a agir dessa maneira. O que a gente precisa fazer agora é tomar consciência e observar o nosso diálogo aqui interno. Como que tá a conversinha dentro da nossa cabeça? Eu passo o dia me cobrando esse tipo de coisa. Isso gera um sofrimento. E isso é fator de prevenção. Gente, tá fazendo sentido? Existe outro ponto que é uma sensação que às vezes a gente se pega de nunca estar suficiente. Tá sempre pouco. Eu conquisto uma coisa, nossa, aí passa aquele efeito, né? Daquela empolgação, passou e eu já quero uma outra coisa. É aquela coisa da escassez, né? Uma cultura da escassez, de um consumismo, uma coisa louca. Nunca tá suficiente, nunca tá bom. E eu vivo correndo atrás, né? De algo para me suprir aqui dentro, porque nunca tá bom. Você já se pegou assim? E isso pode ser, às vezes, uma fuga da gente, uma fuga das nossas emoções, uma fuga desse contato com o que há aqui dentro. E aí a gente vai para fora e busca fora. Mas é uma sensação, às vezes, muito rápida. E por isso a gente sempre quer mais alguma coisa. Porque o que preenche, o que traz uma sensação de tá bom, é essa conexão comigo. É o sentido da vida. Qual o sentido da minha vida? O que é importante para mim? Quem sou eu? É esse olhar carinhoso. Senão a gente vai para fora e se entrega, né, nesse consumismo, nessa sensação de nunca ter o suficiente, e a gente vai se frustrando, né? Porque essa sensação vai trazendo uma agonia muito grande. Você se compara com as outras pessoas? Quando você está perto quando você está num grupo de pessoas, o que passa na sua cabeça? Como que você conversa com você? Meu Deus, aquela pessoa tá me olhando e ela tá pensando assim, nossa, aquela pessoa tá tão bonita, ela tá mais bonita do que eu, né? Olha só a roupa dela,
Nossa. E aí você fica se comparando, ela é melhor do que eu. Nossa, olha o jeito que ela fala. Como é que eu vou falar agora? Os outros vão me achar ridículo se eu falar desse jeito. Qual que é o jeito mais certo de falar? Ah, a pessoa fala daquele jeito, então acho que aquele é o mais certo. Como que é o diálogo interno aí? Essa comparação nos distancia cada vez mais daquilo que somos. E nos distanciar daquilo que somos nos adoece. Pensar sobre isso é uma prevenção do suicídio, né? De toda essa dinâmica até chegar a esse ponto. Então você se compara ou você se aceita exatamente como você é e tá tudo certo. Eu sou assim, tenho pontos a melhorar, tenho pontos a me desenvolver, mas eu me amo como eu sou. Eu me aceito exatamente como eu sou. Entendendo que cada um vai ter uma dinâmica diferente, vai ter pontos positivos diferentes, pontos a melhorar diferentes, e nós juntos vamos somando. O que é diferente em mim vai somar com o que é diferente em você, e é assim que faz as relações serem ricas. Quando eu tento me comparar e igualar a outro, eu perco, o outro perde também. Porque eu deixo de me mostrar aquilo de mais bonito e de mais único, que é só meu. Faz sentido, gente? E aqui vai entrar um outro ponto importante, que é a questão da autoestima. Como que tá a sua autoestima? Lembrando que autoestima não é só você olhar no espelho e gostar do seu corpo. Autoestima é o conceito que você tem de você, como você se vê enquanto pessoa. Você gosta de você? O que você pensa? Quando eu pergunto assim, Samara, quem é você? Nílcia. Quem que é Nílcia? Quem é você? Pensa na resposta que você daria. Pensa na resposta que te vem. É uma resposta positiva ou negativa? Ih, não sou boa pessoa, não. Rodrigo, seja bem-vindo. Meu irmão. Então, como que tá a sua autoestima? Como que tá esse conceito que você tem de você? Isso vai fazer total diferença na sua saúde emocional, na sua saúde mental. Porque quando eu tenho um conceito negativo de mim, eu vou fazer tudo isso que eu já falei. Eu vou me comparar ao outro, eu vou me exigir, eu não vou respeitar os meus limites, eu vou sempre me colocar para baixo. Então, a baixa autoestima traz inúmeros prejuízos para a nossa vida. Às vezes, muito mais do que a gente imagina. Nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos. Quando eu tenho uma baixa autoestima, eu tenho dificuldade de me relacionar. E nós precisamos de relações saudáveis para a gente ter uma saúde emocional ok. Tá vendo que uma coisa vai levando a outra? Uma coisa vai puxando a outra? Tá vendo que o fenômeno do suicídio, ele tá à frente de várias coisas que foram acontecendo aqui, que não é um fato isolado? Que mais? Desacelerar, né? Sair desse automático. Acho que eu já falei nessa questão. O quanto é importante a gente dar um passinho para trás e falar, peraí, deixa eu respirar. Gente, para observar. Às vezes a gente tá pensando sabe os áudios do WhatsApp? Que a gente aperta lá para acelerar? A gente tá pensando no 2x lá. Tudo muito rápido. Gente, isso cansa. Isso cansa. Como que tá? Você tá no 2x lá do WhatsApp? É assim que você conversa com você? É assim que você conversa com outro? É assim que você tá vivendo? Sou uma mulher maravilhosa, em um processo de construção, a cada dia invisto meu tempo e ser um pouquinho melhor, isso aí. Muito bom, isso é uma construção. A autoestima é uma construção diária mesmo. E vai ter dias, gente, que a gente não vai estar legal, vai ter dias que a gente vai olhar e falar, ai, parece que não tô legal hoje, e tá tudo certo, Não se cobrar, estar bem o tempo todo e gostar de você o tempo todo. Às vezes eu vou olhar e descobrir, nossa, olha aqui, eu tenho esse ponto para melhorar, meu Deus. E a gente às vezes fica chocado, gente, eu nunca tinha parado para pensar. E aí, pode ser que venha um desgosto, ô Andressa. Mas aí o que é importante? É olhar com carinho, mas tá certo, vamos ver o que a gente vai fazer com isso agora. Né? O problema não é identificar esses pontos negativos. O problema não é esse. A gente vai identificar, a gente tem vários. O problema é o que eu vou fazer com isso, como eu vou me tratar a partir disso. Isso faz parte da construção da autoestima. Não é ser perfeito, se achar perfeito, não é isso. Outra coisa importante, gente.
pedir ajuda. Vai ter momentos que nós não vamos dar conta. E tá tudo bem. Vai ter momentos que eu vou estar num misto de emoção, vou estar passando por um desafio na vida tão difícil, passei por perdas, ou eu tive uma história difícil ali da minha infância foi difícil, e que pensar nisso tudo sozinha pode ser difícil, pode ser muito dolorido, pode ser que eu não consiga. Peça ajuda. Psicólogo, psiquiatra, não é para doido. E só. Quem vai no psicólogo não é doido. Olha pra mim, vocês me acham doida? Sejam sinceros. Vocês me acham pinel? Porque eu vou no psicólogo. E me faz super bem, né? Nós precisamos. Às vezes a gente vai precisar chegar num momento da nossa vida que a gente vai precisar ir pedir ajuda. E tá tudo certo. A gente precisa desmistificar um pouco essa coisa de pedir ajuda. Porque quando a gente se exige, né? Eu preciso dar conta, eu preciso ser perfeita, eu preciso ser forte, a gente vai se distanciando dessa possibilidade de pedir ajuda. E pedir ajuda faz parte, que nós precisamos um do outro. Nós somos interdependentes, a gente precisa um do outro. E tá tudo certo. Tá tudo certo precisar um do outro. O que a gente precisa é identificar o momento que a gente precisa. Nesse momento, eu preciso de alguém. Preciso pedir ajuda, eu preciso de um colo, eu preciso de uma ajuda profissional, eu passei por uma perda e essa perda tem me desestabilizado, eu não tô conseguindo achar um sentido na vida, eu não tô conseguindo retomar minha vida, tá muito difícil, tô tendo crises recorrentes de ansiedade, aqueles apertos no peito, aquele medo de estar perto das pessoas, aquele sufocamento. Como é que tá isso? E às vezes vai ser difícil pensar sozinho mesmo, tá tudo certo pedir ajuda. Então, peça ajuda. Fala do que tá doendo, fala do que tá incomodando, porque às vezes um gesto nosso de pedir ajuda, de falar, não tô bem, pode estimular um outro que tá convivendo comigo que não tá bem também, e que às vezes ficava sem graça de falar. Nós podemos, nesse ato de pedir ajuda, inspirar outras pessoas a pedir também. Então, peça ajuda. Não é feio, não é vergonha. Muito pelo contrário, quando a gente olha e fala, tá doendo, e eu vou pedir ajuda, é um sinal de força, porque eu tô reconhecendo. Eu tô olhando para mim e reconhecendo algo que tá acontecendo aqui dentro. Esse movimento não é fácil, não. Porque o mais fácil é a gente continuar no automático. Só que a consequência é devastadora. Para nossa vida, para nossa saúde, é devastadora. Mas é mais fácil. O automático é mais fácil. O problema é a consequência disso. A gente viver alienado da gente. A gente viver distante de nós mesmos. Isso é sufocante. Isso é limitante. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês é que o fenômeno, né, do suicídio, do adoecimento mental, do adoecimento emocional começa muito antes disso supitar. Muito antes. E o que a gente precisa fazer como prevenção é olhar para si. É olhar para o outro, é desenvolver em nós a escuta, porque uma pessoa quando está num ato, num ímpeto, num impulso, né, de pensar, eu vou me matar, se tivesse alguém, por exemplo, para escutar, por exemplo, se alguém chegar em você, estou pensando em me matar, o que muitos fazem? Nossa, pelo amor de Deus, não faz isso, que absurdo você está pensando uma coisa dessa, a gente não pode nem pensar numa coisa dessa, e já vem com um discurso moralista de julgamento. O que a gente precisa desenvolver em nós é a escuta. Se alguém chega em mim com sofrimento, em sofrimento, eu preciso olhar para essa pessoa e falar, vem cá, você quer conversar? E eu escutar. Por mais chocante que seja ouvir que alguém quer se matar. Porque se matar vai contra um instinto natural de sobrevivência. Quando alguém chega, se alguém chegar aqui do meu lado de supetão, o meu instinto vai fazer assim, ó, eu vou me defender. É um instinto natural de sobrevivência. Quando eu falo em me matar, é algo que vai contra esse instinto natural. Então, choca às vezes. Mas é olhar com um olhar amoroso e de cuidado, e não de julgamento. Deixa eu escutar você. Deixa eu desenvolver. Então, vamos desenvolver em nós esse ato da escuta para o outro. A gente pode ajudar uma pessoa. Às vezes essa pessoa precisa de desabafar. Quantas vezes nos meus atendimentos eu recebo as pessoas e as pessoas, às vezes, a única intervenção que eu utilizo naquela sessão é a escuta terapêutica, eu vou escutar o meu paciente. E aí ele chega no final, Andressa, parece que saiu, né? Eu estou muito mais leve.
E aí, aos poucos, eu vou fazendo outras intervenções. Mas, às vezes, no início, aquela pessoa precisava de falar. E quão grande tem sido a nossa dificuldade de escutar. Porque a gente vive nessa correria, né? Eu preciso fazer, Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É algo que até eu levei na terapia porque estava me angustiando. Por conta dessa pressa que a gente fica, essa correria doida, quem me acompanha viu que meu tio faleceu, né, no mês passado. E eu fiquei nessa, porque às vezes ele vinha aqui em casa e eu pensava, nossa, eu tinha tanta coisa para fazer. E aí ele chegava aqui, mas quando ele chegava aqui, era tão agradável, a gente conversava, a gente ria, ele era uma pessoa muito agradável. Então, assim, eu fiquei nessa, sabe? Nossa, eu fiquei até com vergonha de mim. E com remorso mesmo ali. Fala, nossa, aquela sensação podia ter aproveitado mais. Então, que a gente não deixa para dar esse start e pensar sobre isso no momento desse. No momento que a gente perde, né, alguém. Então, que a gente possa desacelerar um pouco, que a gente possa ouvir as pessoas, que a gente possa valorizar esses relacionamentos. E se for difícil me relacionar, que eu busque ajuda para pensar sobre isso. Que eu busque ajuda para pensar nas minhas emoções, que eu busque ajuda para pensar nas vivências que eu tive lá atrás, que me geraram sofrimento e que impactam a minha vida hoje. Que eu busque ajuda, né? Que eu fale sobre isso e que eu escute quem porventura chegar até mim com esse tipo de dificuldade, não julgando, não recriminando. Então, seria muito mais fácil eu chegar aqui e trazer dados e falar, olha, tá assim, né, o suicídio, 40 segundos é assim, não sei o quê, peça ajuda, não, mas tem muita coisa por trás, muitas coisas por trás, muitas coisas que antes de um adoecimento mental, que pode culminar nesse ato, foi acontecendo várias coisas, e que a gente precisa, a partir de agora, olhar para nós e estar atento a tudo isso. Isso é prevenção, isso faz parte da prevenção. Gente, faz sentido? Alguém quer perguntar alguma coisa? Como que ficou aí ouvir tudo isso? Me conta. Isso mesmo. Às vezes a gente vai ter uma perda, né, de um ente querido, e isso pode suscitar em nós várias emoções, várias coisas, e tem o processo do luto mesmo. O luto tem um processo e cada um passa por ele num tempo, né? Cada um tem um tempo para passar por ele, né? Vou fazer uma live sobre luto. Acho que eu nunca fiz live sobre luto. Vou montar uma. Vou deixar salva, tá? Que bom você estar aqui com vocês, estarem aqui comigo. Pois é, Kelly. E eu tinha feito um compromisso de fazer toda semana. Só que eu tenho um neném pequeno e não dá. Eu tinha feito para falar, na minha cabeça eu ia fazer à noite, mas à noite é impossível, não deixa. Mas eu vou fazer mais lives, tá? Fica de olho que eu vou. De repente eu solto, igual eu soltei hoje, live relâmpago. Pá, apareci. Mas eu vou tentar, eu vou me organizar para fazer mais vezes mesmo. Que trouxe. Gratidão, Andressa, por nos propiciar essa live, que trouxe para dentro de nossa casa uma fala profissional que nos permite nos olhar melhor nossas emoções. Muito bom, Nilson. Ah, que bom, que feedback gostoso de vocês. Muito bom. Muito bom mesmo estar com vocês, falar desses temas é o que me move, né? É muito, muito importante a gente falar sobre isso, quebrar esse silêncio, né? Bárbara, cunhada bonita. Gente, então é isso. Qualquer dúvida, vamos conversando ali nos stories, direto eu abro caixinha de perguntas, de dúvidas, tá? Eu vou aparecer mais por aqui, prometo aparecer. Às vezes eu não vou conseguir com exatidão, igual eu tentei fazer toda quarta, tal horário, eu não vou conseguir. Quem tem menino pequeno vai me entender. Mas eu vou buscar aparecer aqui mais, tá? Trazer esses temas. Deixem sugestões de temas, tá? Para mim, tá? Luto, eu vou falar, eu recebo bastante coisa sobre luto, eu vou fazer uma live sobre. E vão deixando sugestões. Vamos continuar conversando lá nos stories, certo? Até um próximo momento. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Mesmo eu aparecer aqui, né? Pá, do nada. Vocês estarem aqui comigo. E peçam ajuda. Vamos olhar para as nossas emoções. Vamos nos cuidar com mais carinho, com mais amorosidade.
né? Eu acho que tem faltado muito amor por nós mesmos. E a gente precisa passar a construir esse amor por nós para que a gente possa dar amor ao outro, né? De uma maneira leve, de uma maneira autêntica, tranquila, porque isso parte do amor que a gente tem por nós mesmos. E isso faz toda a diferença e faz parte também da prevenção, né? Do suicídio. Certo? Um beijo e vamos nos vendo aí nos stories. Até a próxima live, que prometo não vai demorar. Beijos para vocês.